e Demon Slayer, que é um filmaço, talvez a animação do ano, mas na minha humilde opinião não ganhará o Oscar. Pega o capacete, sobe na garupa e vem comigo que hoje tem indicação de filme. E galera, como eu falei, acabei de assistir Demon Slayer e, velho, filmaço. No que tange a parte gráfica, o anime é espetacular. Ele mantém todas as características de anime, né? Porém, a parte de detalhes, de acabamento da animação é outro nível, assim. Eu posso dizer que eu nunca vi na minha vida. São detalhes, sabe? Eu costumo muito ver diferenciar uma animação quando eu vejo que tem cabelos muito bem feitos, água muito bem feita e partículas quando tem destruição, algo do gênero assim, explosões. E Demon Slayer nesse filme entrega algo inédito pra mim. Sem falar que, lembra quando o James Cameron disse que iria trazer o 3D sem óculos e não conseguiu em Avatar 2? Pois bem, Demon Slayer tem algo bem parecido que, na minha opinião, pode ser sim considerado um 3D sem óculos. Cara, e ele já começa o filme com isso. O filme, ai que delícia. Voltando aqui. O filme já começa com essa cena e eles nem fizeram alarde com relação a isso. Isso que me chamou mais a atenção. A produção não fez alarde com essa questão do 3D, sabe? Não é um 3D, mas parece muito, cara. E isso só corrobora com a qualidade da animação que eu venho falando. Com relação ao anime, a história em si, se você acompanha um anime, você vai ter uma base bem formada, certo? Se você não conhece, você vai ficar um pouco perdido, talvez bem perdido. E esse é um dos problemas que eu vou pontuar mais na frente. Mas o que é o filme? Bem, os nossos caçadores de demônios, no final da última temporada, tinha encurralado o nosso vilão fantasiado de Michael Jackson, o Musan, e acabou eles sendo transportado, todos os caçadores dos Hashiras, que são os principais caçadores, até os mais de patente mais fracas, foram levados pro Castelo Infinito, que é como se fosse uma cidade, um castelo, né? Criado por um demônio. Então, nesse castelo está todos os demônios e todos os caçadores. E a gente vai começar a batalha que vai definir o vencedor: os humanos ou os demônios. E aí tem o desenrolar do filme, certo? Que a partir daí, se eu continuar comentando, vai ser spoiler. Mas vamos lá, eu abri o vídeo falando que o Demon Slayer talvez fosse sim uma das melhores animações que eu já assisti, talvez a animação do ano, ali rivalizando com a chinesa, né? Se eu não me engano é Nezan, alguma coisa assim, Nezan 2, inclusive eu assisti, é um filmaço também. Mas por que ele não vai ganhar o Oscar? Explico, por dois motivos na minha humilde opinião. Primeiro é um que eu já comentei aqui, que é sobre a questão da necessidade de você ter um conhecimento prévio de um conteúdo que é muito grande. Então, o filme ele não vem sendo acompanhado pelos votantes da academia. Ou seja, para que a pessoa que vai assistir esse filme tenha um aproveitamento 100% da obra,
até na questão emocional, você tem que ter pelo menos um conhecimento básico sobre uma obra que é muito grande. E meus amigos, os votantes da academia, principalmente aquela velha guarda, né, não vai assistir um anime com 4 temporadas. Mas não vai mesmo, entendeu? Então vai acontecer que muitos deles, se assistirem, não vão ficar muito apegados àqueles personagens, àquelas histórias e até o estilo, que é bem interessante do anime, né? E outro ponto que eu tenho a salientar é que o anime ele começa já na batalha, né? Que ele terminou a última temporada na batalha, então ele começa já na batalha. Já começa com batalhas de Onis contra os Hashiras, muito alto o nível. Mantém ali no segundo ato do filme, mantém essa intensidade de batalhas muito grande. Porém, do fim do segundo ato para o começo do terceiro, onde devia estar o filme se preparando para o ápice, ele literalmente para tudo que está acontecendo para contextualizar um personagem, que é uma característica do anime, do Demon Slayer, que é contextualizar a história de um vilão. Isso na série é muito bem feito, é muito bem aproveitado e é uma característica do anime. Mas no filme entregou uma barriga de uns 40 minutos. E quando eu falo barriga, é a quebra de ritmo, sabe? O filme vinha frenético. E quando chega nesse momento, a gente tem... Parece que começa um novo filme, sabe? E ele só volta a engrenar mais na frente. Porém, ainda mesmo com essa engrenada, o filme não consegue entregar o nível de emoção, principalmente nas batalhas, do começo e do meio do filme. Então o filme acaba terminando num tom abaixo do que ele vinha apresentando nos primeiros 2 atos. E isso é uma quebra de ritmo que os votantes da academia, quando vai se julgar a obra, eles vão levar em consideração. E isso, acredito eu, que vai pesar bastante. Logo, juntando essas duas coisas, acredito eu que sim, é tão absurda a animação gráfica que eu não acredito que o Oscar vai ignorar de todo o filme. Eu acredito que ele vai ganhar uma nomeação, sim, mas eu não acredito que ele tenha chance de ganhar o Oscar por causa disso. De qualquer forma, cara, se você não conhece o anime, procura, cara. Tira o preconceito de ser um desenho, entende? É muito bom, tem personagens muito cativantes e as histórias, inclusive as histórias dos vilões, é muito interessante. Assista a animação se você não conhece, e se você já é fã, eu não preciso pedir para você assistir esse filme. Eu só preciso dizer que é um filmaço. Assista. E se você gostou do vídeo, comenta aí. Quero saber se você já foi assistir e se você concorda comigo, se você já tiver assistido. Se não, vão assistir? Se forem, gente, assista na melhor tela da sua cidade, de preferência no IMAX. Valeu, galera, até a próxima e tchau!